meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelma Fontana, da disciplina Direito Constitucional, OBA. Esse é o nosso projeto especial de 100 dicas para o INSS e nesse vídeo nós vamos falar sobre direitos políticos. O último tópico ali da parte dos direitos fundamentais do seu edital, né? Do artigo 14 ao artigo 16 da Constituição. E o que Sebrasp mais cobra na prova sobre esse assunto? É o artigo 15, que fala sobre hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Mas a primeira coisa que eu destaco com vocês é isso aqui, ó. E eu quero que vocês destaquem também no material. É vedada a cassação de direitos políticos. É vedada a cassação de direitos políticos. O que é cassar direitos políticos, professora? Significa tomar os direitos políticos de alguém. É uma pena de caráter perpétuo, que a gente, portanto, não aplica no Brasil. A gente não toma os direitos políticos de ninguém como algo definitivo. Mas uma das coisas mais cobradas na prova é a banca colocar uma dessas hipóteses que a Constituição classifica como perda ou como suspensão, ele vai lá e diz que é caso de cassação de direitos políticos. Por exemplo, ele fala que a condenação por improbidade administrativa provoca cassação de direitos políticos. Para você dizer, tá errado, nada disso. Tá? A cassação é vedada. Só que a gente aceita a situação de perda ou suspensão dos direitos políticos. Observe a redação, ó. Cujos casos de perda ou suspensão. Então, o texto constitucional fala de uma coisa ou de outra, não define o que é a perda, não define o que é a suspensão, coloca assim de modo aleatório, né? E cita 5 hipóteses. A gente entende, com base em posicionamento doutrinário, que a perda ela se dá por um tempo indeterminado. Ela não tem que ser para sempre, mas ela se dá por um prazo indeterminado. E que a suspensão se dá por prazo determinado, sendo, portanto, a diferença entre perda e suspensão conforme indica a doutrina. Há alguma divergência sobre isso, mas o posicionamento majoritário é isso. Ok, então quais são os casos de perda ou de suspensão? Situação de perda é essa aqui, ó. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. A pessoa perdeu a nacionalidade brasileira, perdeu também direitos políticos. Porque o critério para exercício dos direitos políticos é a nacionalidade. É o primeiro critério. Perdeu a nacionalidade, perdeu também direitos políticos. Se um dia recuperar a nacionalidade, poderá recuperar direitos políticos também. Por isso é uma coisa indeterminada. Os outros incisos trabalham hipóteses de suspensão dos direitos políticos, que é a incapacidade civil absoluta, cuidado que ele põe na prova relativa, a condenação criminal transitada em julgado enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Gente, presta atenção, não é qualquer condenação, é a condenação criminal transitada em julgado, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Então, é uma condenação definitiva. O que significa enquanto perdurarem os efeitos da condenação? Significa até a pessoa terminar de cumprir a pena. Professora, e se a pena não for privativa de liberdade? Se a pessoa foi condenada, mas a pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos, por exemplo, a pessoa tem que prestar um serviço comunitário, por exemplo, professora. Então, independente da pena, guarde isso, essa é a decisão do STF, independentemente da pena, se a pessoa foi presa ou não, o ponto é, ela foi condenada por um crime? Foi. A decisão transitou em julgado? Sim. Até que ela termine de cumprir a pena, independente qual seja, os direitos políticos estarão suspensos. Guarde isso, tá? A recusa de cumprimento de obrigação legal a todos imposta e a prestação alternativa fixada em lei, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, também provoca a suspensão dos direitos políticos. E, por último, o que mais cai na prova, que é a improbidade administrativa. Amigos, primeira coisa, guardem.
É vedada a cassação de direitos políticos, é o que mais cai na prova. Segunda coisa, memorize as hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Esse rol também é taxativo, tá? É só o que está aí. E agora é ir para a prova e acertar o item. Bons estudos a todos e até a próxima!